Uh. Yeah. Temos uma pergunta. Lembra da Fabi? Temos mais uma pergunta. Tinha esquecido a Fabi dessa é a pergunta. nossa social media. Coloque aí. Junto. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sempre tive uma dúvida, né, sobre o cotidiano do professor, porque o professor não é uma máquina, né, não é um robô programado para não ter sentimentos e saber separar todos eles. Eu quero entender como o professor age e como o professor consegue dar suporte para aquela criança que vem de um ambiente extremamente vulnerável e que, em todos os sentidos, né, socialmente, psicologicamente, economicamente, né, e como o professor desenvolve métodos para dar suporte, para apoiar essa criança nesse desenvolvimento, né, para que ela veja outras possibilidades, e como o professor lida psicologicamente também com essa dor, de às vezes ver o potencial dessa criança, né, e não digo só potencial produtivo, mas perceber essa criança, né, olhar essa criança e conseguir lidar também com essa dor de encontrar um método de dar suporte para essa criança, para esse adolescente. É isso. Olha, eu gosto muito da pergunta dela, eu acho que é uma pergunta muito complexa, que talvez a gente não consiga responder apenas aqui agora, tá? Mas eu vou dar meu parecer, aí se você quiser, você também dá seu parecer e a gente complementa um ao outro aqui, né? Beleza. Eu acho que o primeiro passo, Daniel, que é um passo muito importante para quando o professor entra em sala de aula, é ele compreender que a realidade está ali como ela é, e você precisa lidar com isso. Porque muitas vezes... O cachorro late, muitas vezes. Exatamente. A realidade tem como tá posta aí, professor. A realidade tá posta. Vou ter que cortar. A realidade é que o cachorro late. Eu penso... Quer cortar, então? Você é assim, então. Você faz uma ediçãozinha. Não vou cortar, não. Eu vou deixar só para lidarmos com a realidade. Mas a realidade é aquela que está posta. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que não adianta tu imaginar que... Ai, mas como seria diferente se fosse assim? Não. Lida com aquela situação, sabe? A situação tá ali e você precisa lidar. O segundo ponto é uma frase que muitas vezes é genérica e que pode até ser, de certa forma, preconceituosa e mal interpretada, mas que eu vou repetir. Que é, um aluno problemático é um aluno com problema. E, no geral, é. Então, não adianta a gente achar que o aluno ele acordou um dia assim e ele pensou, nossa, hoje eu vou arrasar a aula do professor Daniel. Né? Como se aquilo não fosse uma construção do ser, né? No sentido assim, de que a realidade, o contexto social, o contexto familiar constrói aquele indivíduo. E aquele indivíduo, ele é um reflexo de todos esses contextos, né? Então, quando ele está em sala de aula, você precisa ter isso em mente, que ele não está fazendo aquilo ali porque ele é um... Porque, sei lá, porque ele está bravo, ou por qualquer outro motivo. Ele faz aquilo porque isso é o que ele é como ele foi construído. É claro que, quando eu digo construído, eu digo no sentido assim, né, do ser, né, da construção do ser. Então, isso é um bom ponto que a gente precisa considerar, que o estudante e que qualquer indivíduo em sala de aula, ele tem seus problemas e isso vai se refletir naquele ambiente, né? E se a gente começa a viajar, querer cercear o estudante, querer, sei lá, atacar um apagador na cabeça dele, porque ele, sei lá, tá tendo aquele momento, aquele comportamento, a gente esquece que, na verdade, por trás dele tem toda uma bagagem histórica. Então, eu acho que o ponto é, a gente precisa respeitar a história do estudante, sabe? Respeitar a história dele, respeitar quem ele é, respeitar o contexto social, o contexto familiar, a criação, a ideologia, sabe? Eu acho que esse é um ponto. Cara, eu vou te dizer que eu concordo. Eu acredito assim que o professor não tem
controle de tudo, é igual você estava explicando anteriormente, você estava falando nas suas falas, a gente não tem controle de tudo, né? Até o professor lá que você falou que deu exemplo, né, que parecia que ele tinha controle de tudo. Isso não, né, realmente não existe. Então não tem como nós acreditarmos que nós vamos fazer mudar, né? A gente tem que lembrar que eles são seres sociais, então eles vão. A gente fica 50 minutos história lá, ensino médio, a gente fica 100 minutos por semana com ele. Então, dentro do contexto social dele, isso é 1%, 2%. Então, ele vive muito mais em outros ambientes, né, que são os geradores desses problemas durante os 50 minutos. Então, não tem como, né, a gente achar que a gente pode controlar, né, o ambiente e fazer essa pessoa do nada, né, virar a chavinha ali e se transformar. Eu acredito dentro que a gente deve ser, né, voltando aqui dentro do que você apresentou, dentro do que você falou, a questão da profissão e orientação. A gente lembrar que a gente é um profissional, que nós estudamos, que nós pensamos os problemas, que nós pensamos os alunos, nós pensamos a didática, e o nosso papel é o quê? Orientar, a gente conseguir trazer uma orientação correta para o aluno, né? Então, trazer um pensamento para ele, orientar ele, né, para que ele consiga, né, talvez, superar, né, os seus problemas pessoais, né, seus problemas sociais, né, e problemas econômicos aí vai muito mais além de outras coisas, mas para que ele consiga ser uma pessoa no dia a dia mais saudável para si e para a sociedade. Acredito, né, tirando daí as questões, né, que a gente vê de estereotipação que você mesmo falou, que não para quieto, esse é um saci, parece que tem pulga na cueca, não sei o quê, senta, traste, né? Sendo que às vezes, na verdade, é hiperativo, dislexia, déficit de atenção, tantas outras, né, apatias que a gente tem hoje em dia, né? Então, acredito que tem essas duas situações, né? E mesmo nesse caso, nós temos que entender que nós somos o profissional dentro de sala de aula. Nós somos a pessoa que tem a responsabilidade, né, de chegar e falar, você, né, você tem que procurar médico, falar com a mãe, ir para pedagogia, né, usar a pedagogia, né, o setor pedagógico da escola como uma ponte de construção, né? A gente tem muito também, voltando lá, né, a questão da punição, né? Então, você vai para a direção para punir, você vai para a pedagogia para punir o aluno, não é para conversar com o aluno, não é para a gente conseguir construir uma ponte para resolver o problema do embate que tem em sala de aula. Eu acho que tem esses levantamentos que a gente pode pôr, né, referente a essa pergunta, que são, eu acho que eu acredito que é isso. Tem mais alguma coisa? Cristal, tinha mais coisas na pergunta dela? Na verdade, não. Assim, eu acho que, na verdade, pode ser que eu tenha esquecido. Mas eu acredito que não. Eu acho que em suma a gente respondeu. Né? É essa questão de você identificar o aluno, né? A questão de a gente tentar orientar o aluno e conviver com a frustração de que é a ideia de que a gente tem que entender que ele é um ser ativo dentro da sociedade e ele vai construir suas próprias relações, né? Sim. A gente não é dono de todo mundo ali na escola. E é isso. Exato. Valeu, pessoal. Por hoje, ficamos por aí. Até a próxima. Suas considerações finais aí, Adriano. Pede para compartilha. Dá joinha, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Isso aí, pessoal. Valeu. Yeah.